Profundidade. Profundidade é muito mais do que 2 semanas de cultos, 2 semanas de campanha, 2 semanas de envolvimento, 2 semanas simplesmente. A palavra nos chama a atenção e ela diz que em Mateus capítulo de número 7, no versículo 7, peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ultimamente, o Brasil tem vivido tempos de angústia, tempos de incerteza, onde não temos muita certeza, muita convicção de para onde iremos, de o que iremos fazer. E a igreja brasileira está carente de se aprofundar mais nas coisas do reino. Temos visto muitas situações que até nos assustam, como cristão nos assusta. E nós então viemos aqui com uma proposta para este tempo, nos aprofundarmos, descemos no mais profundo do poder, da graça, da unção e da manifestação do Espírito Santo. Lucas capítulo 5, versículos 3 a 4, nós vemos ali a narrativa de Jesus pedindo emprestado o barco de Pedro e indo para uma parte do mar, falando, pregando o evangelho. E depois ele olha para os seus discípulos e diz assim: eu vou desafiar vocês a fazer algo. Profundidade não é simplesmente um tempo de devotos. Profundidade não é um tempo de históricos. Profundidade é uma atitude que a igreja brasileira deve ter. Posicionamento. Não é uma revista, não são 12 tópicos, mas uma revelação dada a homens e mulheres de Deus para um tempo de vida de alinhamento com o amado Espírito Santo. Nada mais do que isto. Muito mais do que dia 1º de janeiro ou no meio do ano, é a vida da igreja como um todo, vivendo numa profundidade. Jesus disse que haveriam dias que os verdadeiros adoradores procurariam-o em espírito e em verdade. E pelos prenúncios que estamos vendo, esses dias já chegaram. E por vezes a igreja vive de eventos, por vezes a igreja vive de situações, de roupas, de uniformes, de campanhas, mas a igreja brasileira está sendo desafiada a viver na cresta da rocha. A igreja brasileira está sendo chamada à profundidade, a se aprofundar, porque é no profundo que nós encontramos as verdadeiras benécias do Espírito Santo de Deus. Então, muito mais do que uma revista, eu quero propor para você temas escritos por homens de Deus, como há muito mais de Deus para nós. Você já parou para pensar nisso? Já parou como igreja para a gente pensar nisto? Saia das águas rasas. Por vezes nós vivemos em águas rasas, em águas onde só pescamos pequenos lambaris. Deus tem peixes grandes para a igreja brasileira. A superficialidade não é lugar para quem quer viver coisas sobrenaturais. Eu tenho certeza que todos nós queremos coisas sobrenaturais. Então precisamos ir para um mais profundo. Por que não? Por que não cavarmos mais profundo? Por que não, como disse aquele servo de Naamã, por que não, meu Senhor? Por que não mergulhar? Por que não pesquisar coisas profundas? Por que não ir a águas mais profundas, a coisas novas, grandes e firmes que ainda não conhecemos? Por que não? Além da superfície. Vivemos muitas vezes na superficialidade, inconformados com a superficialidade. Águas profundas alcançando níveis mais profundos, caminhando em profundidade. Profundidade gera intimidade. Profundidade não gera devotos. Profundidade gera intimidade. E quanto mais intimidade nós temos com o amado Espírito Santo, mais alinhado à vontade dele nós ficamos. Raízes profundas geram frutos saudáveis. O que estamos dispostos a deixar para trás? Há um desafio na nossa vida como cristão. Quantas vezes estamos numa zona de conforto, fazendo a mesma coisa todos os anos, fazendo a mesma coisa sempre, se valendo das mesmas coisas sempre. E Deus tem nos perguntado, o que nós estamos dispostos a deixar para trás, para mergulhar em níveis mais profundos? Não há profundidade sem renúncia.
Não há profundidade sem renúncias. Homens de Deus e mulheres de Deus propuseram isso para nós. Nós fomos buscar isso com muita oração durante um ano todo. E veja bem, Jesus não estava falando de pesca. Nós não estamos falando de campanha. Nós não estamos falando de movimento. Nós estamos falando de coisas grandes e firmes. A proposta é buscar mais para ter o extraordinário. A maior proposta é de que a gente possa ter mais de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Que o Evangelho de Jesus possa se espalhar de uma forma profunda, enraizada no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Quando sairmos para a rua, possamos ter tanta profundidade que tenhamos liberdade para orar pelos enfermos, curar os enfermos, libertar os cativos, trazer vida aos oprimidos. Este é o papel da igreja brasileira. Este é o papel que nós propomos, muito além de uma campanha, muito além de um tempo sentado. Este é o papel do uns aos outros. Jesus não estava falando sobre pescaria. Jesus estava falando, eu tenho um plano novo. Eu tenho um plano definitivo para vocês. E então vem a resposta. Senhor, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Senhor, nós sabemos pescar. Mas nós entendemos que o que o Senhor está propondo a nós nesta hora não é uma pescaria, porque o Senhor sabe que nós sabemos fazer. E este é o desafio. A profundidade nos tira daquilo que nós somos bons e nos leva a uma total dependência. A profundidade nos leva a lugares jamais acessados, que só com muita intimidade, com jejum, com oração, com uma vida consagrada, com uma regra particular entre cada pessoa e o Eterno, nos leva a viver coisas novas, grandes e firmes. Profundidade, este é o desafio. É tempo de explorar os segredos de Deus e fluir no sobrenatural do Espírito. Há muito mais do que já vimos, sentimos ou pensamos.